Olá a todos, meu nome é Caio e esse é meu aquário, e no vídeo de hoje estarei falando sobre pH, KH e CO2. Mas antes, se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o like, se ficar alguma dúvida, deixe nos comentários, se tiver alguma sugestão de vídeo, deixe nos comentários, estarei dando muita atenção a todo mundo. Sem mais delongas, vou iniciar explicando uma coisa muito importante. Quando você tem injeção de CO2 no aquário, você tem que ter um certo controle de KH, de reserva alcalina, para que seu sistema seja estável, certo? E não alcance uma acidez muito elevada. Por que isso? Porque a injeção de CO2 altera o pH. A injeção de CO2 sempre vai gerar alteração de pH na água, certo? E vou ser sincero a vocês. Sofri um pouco no início para aprender isso, entender isso, e também porque eu encontrei muitos vídeos de muitos canais do YouTube falando coisas que, nas minhas experiências aqui, estavam sendo inalcançáveis, como, por exemplo, ter um pH 6.8 ou 6.6 com um KH lá em 8, por exemplo. Certo? Tem muita gente no YouTube falando que isso é possível, muita gente falando no YouTube que isso é o ideal, certo? Para você ter uma variação de pH mínima. Só que há elementos que eu vejo que essas pessoas não consideraram, certo? Então vamos por partes. pH. Quando você tem injeção de CO2 no aquário, o seu aquário vai ter dois pHs. O pH da água natural e o pH da água com injeção de CO2. Para a saúde dos seus peixes, você tem que levar em consideração os dois. Mas quando você está trabalhando com peixes amazônicos, que é o meu caso, você tem que levar em consideração principalmente o pH no período sem CO2, certo? Eu vi muitos vídeos falando que você poderia aumentar o KH adicionando o produto o tamponador alcalinizante e logo em seguida o tamponador acidificante que sobe o KH mantendo o pH. Gente, eu desconfiei quando vi isso, mas eu testei. E no meu teste eu cheguei à conclusão do que eu já imaginava. Química básica. Mesma quantidade de ácido para uma mesma quantidade de base, os dois vão se neutralizar, certo? Ou então, se você errou a quantidade, não está perfeita ali, 100%, para balançar a balança, um lado vai ganhar, outro não. Certo? Juntar alcalinizante com acidificante ao mesmo tempo, os dois vão se anular e vão gerar CO2. Ácido misturado com base gera um sal mais CO2. Certo? Então, vamos lá. Então, o que pode acontecer? Você tem ali uma sensação de acidificação não por causa dos parâmetros naturais da água, pelas quantidades de ácidos dissolvidos na água, mas necessariamente por causa do CO2 gerado por essa reação de neutralização do ácido com a base, que depois desse CO2 vai ser expulso da água por meio do movimento do superficial que faz a oxigenação, faz a troca gasosa. Aí vem outra questão muito importante também. O pH da água parada e o pH da água com circulação. Certo? Porque, por exemplo, se eu tenho aqui o meu barril de 50 litros, eu faço a alcalinização dele para subir um pouquinho o KH. Aí eu alcanço um KH 2. Ou 3. Vamos por 3. Aí o que eu vou fazer? Subiu demais para o que eu queria, por exemplo. Aí eu vou adicionar o acidificante. A água está parada. Eu vou adicionar acidificante suficiente para descer 1 ponto. Mas esse KH vai para 2. Só que antes o pH estava em 6.5, não, 7.5 e foi para 6.4. Por quê? Por causa do CO2 que se gerou e ficou dissolvido na água e não foi eliminado porque não tem circulação.
Agora, se eu adicionar uma bombinha de circulação, ou então um aerador nessa água parada, o pH depois vai subir um pouco, porque vai eliminar o CO2, certo? Então, gente, o que que eu cheguei? Qual a conclusão que eu cheguei? O que que eu observei, o que que eu confirmei? Aquário amazônico, para você manter um pH sem CO2, ainda ácido, ou no máximo neutro, na minha experiência, não tem como com um KH acima de 2. Certo? Por quê? Porque a água ali está em constante movimento, a água está em circulação, a água está fazendo troca gasosa. E para você ter um KH acima disso, você vai ter um pH muito acima disso. E entender isso faz fazer sentido a tabela de CO2, KH e pH, que é utilizada para medir a concentração de CO2 no seu aquário. Certo? Então, por exemplo, se eu tenho um KH2, certo? E se o meu pH com a injeção de CO2 chega a 6,4, eu tenho que a concentração de CO2 do meu aquário é 23,9. Está na faixa verde. Com esse valor de KH, eu tenho aqui que o meu pH não pode ficar mais ácido que 6,4, certo? Agora, se meu KH fosse 1 e o pH estivesse em 6,4 com a injeção CO2, significa que eu teria uma concentração de CO2 de aproximadamente 17,9. Estou aqui lendo a tabela. Vou colocar a tabela na tela para vocês. Então, pessoal, moral da história. Quanto maior é o KH do aquário, mais CO2 você precisa injetar para alcançar um nível mínimo e seguro. Mínimo para as plantas, seguro para os peixes. Quanto maior o KH, mais bolhas por segundo você precisa. Quanto menor o KH, menos bolhas por segundo você precisa injetar no seu aquário. Certo? Então, tendo essa tabela com os valores certinhos, relacionando o pH e o KH, fica claro que não tem como eu ter um KH altíssimo com um pH ácido. Aí vocês podem me questionar falando, mas eu vi no canal fulano de tal, e também no fulano de tal, ele medindo ali na hora o KH e o pH, e deu um valor ácido, mesmo com o KH estando alto. Mas aí eu vou fazer a pergunta para você. Ele mediu esse pH durante o período que o CO2 está ligado? Ou durante o período que o CO2 está desligado? Porque, no meu aquário, pelo menos, eu só obtenho o pH real da água de manhã antes do CO2 ligar. Certo? Porque depois que o CO2 liga, o pH vai caindo aos poucos, até chegar no máximo que ele vai cair, vai se estabilizar o dia inteiro nessa faixa. Depois que desliga o CO2, o pH vai começar a subir, vai subir aos poucos, até chegar na faixa natural, que no meu aquário está rondando aqui entre 6,8 e 7, certo? Ou seja, a gente tem que considerar o pH real da água se você quer se concentrar na saúde dos seus peixes. E eu te digo, se você está com um KH, por exemplo, em 8, e com um pH com injeção de CO2 6,4, você está injetando muito CO2.
muito mesmo. Tá? E se os seus peixes forem amazônicos, no período em que não estiver tendo a injeção de CO2, eles vão sofrer, porque a água vai ficar alcalina. Então, sugestão que eu dou a vocês: se baseiem na tabela pH, KH, CO2. Já coloquei na imagem do vídeo aqui, vocês podem pesquisar na internet. E, com isso, considero a vocês o seguinte também. O Drop Checker. No meu caso aqui, o Drop Checker não fica aquele verde limão lindo, certo? O meu aquário alcança já a concentração máxima ideal de CO2 a cor do líquido do Drop Checker fica levemente esverdeada, mas um verde muito escuro. Não fica aquele verde vivo claro. Vou mostrar a vocês. Como vocês podem ver, um verde bem escuro, certo? E já está, vamos dizer assim, no máximo de CO2 que eu posso injetar. Se ele ficar mais verde que isso, significa que está tendo CO2 demais. Mas por que isso está acontecendo? Porque meu aquário é um aquário de água ácida, certo? Eu não posso injetar muito CO2, não posso colocar muitas bolhas por segundo, porque já é um aquário ácido, já é um aquário com KH baixo, e para que os peixes vivam de forma saudável, eu tenho que manter essa faixa de segurança, certo? Ou seja, gente, repetindo, de acordo com todos os meus testes que eu fiz aqui, eu testei muito, gente, testei muito, fiz muitos testes e cheguei a essa seguinte conclusão: você ter um KH alto com pH ácido é porque o que está acidificando é o CO2 dissolvido. Agora, quando esse CO2 é eliminado da água, o pH sobe. Certo? Então, pessoal, fiquem bem. Espero que esse vídeo seja útil para vocês. Se ficar alguma dúvida, deixe nos comentários. Muito obrigado e até a próxima!